E aí, meus amigos, saudações rubro-negras. Rapaziada, não tem tanto assunto interessante. Tem a situação do Marco Antônio, novela Caio Jorge. Eu acho que tem muita fumaça e pouca coisa concreta. Eu acho que o Flamengo tá adorando. O BAP deve estar adorando essa repercussão. Mas eu acho muito. Eu gravei um vídeo. Logo quando saiu essa notícia, eu gravei um vídeo que eu falei. Eu continuo com a mesma opinião, que pra mim Caio Jorge, pra mim é uma não notícia. Porque, cara, 40 não vale. Com 40 milhões de dinheiro, você contrata dois caras top. 40 nem Europa, nem top da Europa paga. 35 acho que o Flamengo pagaria. Mas por 35 o Cruzeiro também não vale a pena vender. Aí tá se falando agora de 30 mais o Cebolinha. Eu nem, tipo assim... Eu não acho que o Cruzeiro aceitaria também. 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Mais um jogador que tem um histórico de lesões muito alta. Brother. Se tiver um cara muito tonto lá dentro, beleza, né? Mas o que eu acho difícil, né? Porque, sei lá, depois que o Pedrinho assumiu, o Cruzeiro corrigiu muita burrice, né? Até as burrices que o Pedrinho fez, né? Por exemplo, dar poder total para Alexandre Matos, depois ele viu que fez merda e corrigiu isso aí, né? E deu todo o poder pro Leonardo Jardim, agora ele tá trazendo um Spindle pra trabalhar com um cara lá que é muito bom de scouter. Então o Pedrinho vai aprendendo e não acho que ele vai vender o Caio Jorge por 30. Ah, BC, 35 mais o Cebolinha. Ainda não vale a pena. Ainda não vale a pena. Entendeu? Gente, 35. E o Cebolinha tem um histórico de lesão muito grande, cara. É por isso que o Flamengo talvez aceita vender ele, porque sabe do histórico de lesão. E com certeza o Flamengo tem a ficha corrida do Cebolinha. E obviamente o Flamengo tem uma contratação de 25 milhões de euros que precisa vingar. Que precisa dar mais, né? Então, rapaziada, outra coisa. Eu vou aproveitar nesse canal aqui. A pior coisa que aconteceu pro universo de notícias do mercado da bola foi o Bruno Andrade virar esse grande insider. Quem acompanha, quem conhece ele de Portugal sabe que é um chutador profissional. 90% do que ele fala não é verdade. Aí ele acerta uma e ele paga de bonzão. É um repórter de M, especula, vadia de agente, supostamente vadia de agente. Então foi a pior coisa que aconteceu, porque ele já poluía lá em Portugal. Em Portugal o pessoal odeia ele. E ele veio ser odiado aqui no Brasil e ele do nada ganhou essa... Como se ele fosse... Cara, o André Hernan também é um cara que supostamente, né? Eu falei aí do Bruno Andrade. Então, novamente, tá? Uma informação vaza porque alguém quer que ela vaze. Então tem muita especulação, por exemplo... Esse lance do Carrascal, eu não acredito que o Olympique de Marseille e o Napoli. Primeiro, o Napoli quer o meio-campista. Não faz sentido contratar o Carrascal com o De Bruyne lá. Com os atacantes que tem lá. Politano, Lang, David Neres, Højlund, a volta do Lukaku não faz o menor sentido. Entendeu? O Napoli já tá pendurado com 30 milhões de euros pelo Lorenzo Luca. Um volante que talvez que tá fazendo mais sentido pro Napoli. Eles querem o Kobe Mainu. Eles querem muito mais um volante do que um 10 ponta, como é o Carrascal. Entendeu? Outra, o Flamengo botou 30 milhões de euros. 30 milhões de euros ninguém vai pagar nele. Só um minuto, rapaziada. Ô, droga. 30 milhões de euros ninguém vai pagar nele. Eu acho que... Outra coisa. Os caras não sabiam que lá na Rússia... Eu não acho essas propostas, essas sondagens sejam concretas. De verdade, eu não acho. Por exemplo, até hoje se fala de proposta do Leipzig pelo Léo Ortiz. Nunca aconteceu isso aí, velho. Eu sou muito conectado à imprensa alemã. Nunca saiu nada. Não era o perfil do Leipzig contratar jogador por toda a qualidade que o Léo Ortiz tem, por aqueles valores beirando os 30 anos. Não é o perfil dos caras. Simplesmente não é. Entendeu? Esse negócio de Carrascal, Napoli,
Mano, eu tenho muita dúvida se isso aqui é realmente verdade, porque. Ah, ABC, por quê? Porque não faz sentido. 6 meses depois virou esse. Não faz sentido. Entendeu? E aqui fala que o Flamengo prepara nova proposta pelo Gabriel Brazão, né? O plano B da diretoria é o Pedro Morisco, do Curitiba. Eu adoro o Brazão. Eu acho que o Brazão tem um potencial na lua. Literalmente na lua, entendeu? Porque. É. Cara, você vê. Quando você vê os bons goleiros por aí e você vê o reflexo do Brazão debaixo da trave, você vê que ele precisa polir alguns erros, ele ainda é muito afobado, mas tem um grande goleiro no Brazão, cara. Pra você ver, só falava de Baia e Brazão, e eu, entendeu? Por exemplo, tava se falando de Baia e Ryan, a imprensa alemã já desmentiu. Então, certas coisas que saem aqui no Brasil eu duvido muito. Porque eu conheço muito bem como é que os times lá de fora funcionam e como a mídia lá de fora funciona. Em relação ao Brasil, acho que seria uma grande contratação. O Pedro Morisco, rapaziada, ele teve uma sequência muito boa no Curitiba, né? Vários clean sheets, jogos sem sofrer gols. Mas eu não conheço muito. Eu vou me basear pelo que eu vi, né? Eu não assisti o Curitiba na Série B. Eu não posso falar. Eu acho o Brasão um potencial melhor. Minha opinião. Eu acho o Brasão, entendeu? O Brasão seria uma grande contratação pro Flamengo. Eu acho que ele realmente pode incomodar o Rossi. Pode incomodar o Rossi. Aí, em relação aqui ao Caio Jorge, eu fechei aqui, ó, estuda e envolver o Cebolinha no negócio. Gente, eu já comentei sobre isso no começo. Não vale a pena pro Cruzeiro, rapaziada. Simplesmente não vale a pena, velho. E eu não acho, cara. Eu... Ah, BC, e se o Flamengo pagar 40? Mais uma loucura, velho, do Boto. Vai entrar no hall. O problema é que, tipo assim, ó. O Flamengo paga 40 pelo. Gente, uma coisa que o pessoal no Brasil às vezes pouco entende. É o efeito cascata depois. Por exemplo, olha o que aconteceu com o United. Se criou o imposto United. Um jogador vale X, pro United é 2x. O problema é que o United paga. Aí, se você vicia o mercado. Se o Flamengo paga 40 no Caio Jorge, vai dar liberdade pra, sei lá, o Santos pedir 20 no Brasão. E o Brasão não vale 20. Pedir 15 no Brasão. E o Brasão não vale 15. Entendeu? Ah, mas quanto é o Brasão hoje? 10? 11? 11 com bônus. Você dá liberdade, você vê, ó, eles pagaram o que o Cruzeiro queria lá, ó. Vamos lá e vamos meter a faca no Flamengo. Isso a longo prazo não é sustentável. Olha o que aconteceu com o United ao longo dos anos. Pagando aí, olha que o valor que pagaram no Maguire. Pagaram no Ambissaca da vida. Anthony da vida. Tudo isso é imposto United. Você tem que matar isso na fonte. Por exemplo, 10 milhões de euros no Emerson Royal. Um puta erro. 25 no Lino. O Lino é jogador de 25 milhões de euros? Ele pode ser jogador de 10, 12, 14, 15. Mas é jogador de 25? Pro Brasil? Não é, né? Caio Jorge é jogador de 40? Ele vai fazer gol aqui no mercado do Brasil. Aí, ó, você pagou 40 no Caio Jorge. Ele faz gol adoidado? Ninguém se importa. Mas na próxima negociação, o preço já tá viciado. Vai rolar o imposto Flamengo. Por isso que eu comemorei tanto a do Vitão. A do Vitão é o valor certinho. Você se livrou da dívida, de um dinheiro que você não tinha perspectiva de receber, e você paga um valor ok por um bom jogador, faltando um ano de contrato. O negócio do Vitão é elogiável. Eu critico tanto o Emerson Real, Lino. É elogiável a estrutura de negócio do Vitão. Você não pode viciar o mercado contra você mesmo. Por isso que você tem que ter cuidado em pagar. E novamente, rapaziada, por 40 milhões de euros, você contrata jogadores tops. Cara, você com 40 milhões de euros, você contrata 2, 3 fenômenos da base. Entendeu? Então, você tem que ter cuidado. Não é porque você tem dinheiro. Aquela coisa, o rico permanece rico porque é inteligente. O pobre fica ainda mais pobre quando ele fica rico, porque ele começa a gastar feito doido. Em relação ao Marco Antônio, o São Paulo não teme uma saída do atleta ao Flamengo. O São Paulo
tem um reempréstimo que vai pagar a opção de compra no meio do ano. Em relação ao Marco Antônio, já comentei, é um jogador que tem o perfil, mas eu acho que o Flamengo consegue coisa melhor no mercado. Tamo junto.